Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Todo esse capítulo vai falar sobre a história desse homem chamado Naamã. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou citar parte dele. Então eu vou ler só o início. Se você deixar a sua Bíblia aberta, quando eu citar, você pode conferir as citações, tá bom? E você vai acompanhar comigo. Segundo livro de Reis, capítulo 5, do verso 1 em diante. Eu vou ler os primeiros versículos para a gente se situar. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Até aí, mas você deixa aberto, que eu vou citar outros versículos no decorrer da nossa meditação. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer essa noite pela oportunidade, privilégio, mais uma vez estar na tua casa, todos os momentos desse culto, que nós podemos cantar, que nós podemos te adorar com os nossos louvores, que nós podemos também te adorar com as nossas ofertas, e agora que nós podemos parar para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz através da Bíblia Sagrada. E nós queremos abrir o coração, sem nenhum tipo de preconceito, de reserva, de dúvida, de questionamento, qualquer argumento que nos roube uma resposta do céu para a nossa vida. E nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, e que saiamos daqui melhores que chegamos, e desatados em áreas da nossa vida, que precisam de uma intervenção divina. Fala conosco, fala com cada um de nós, te peço isso, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Presta atenção, gente. É possível realizarmos grandes feitos, é possível nós contabilizarmos grandes conquistas em muitas áreas da vida, é possível você ser uma pessoa de sucesso na sua vida financeira, na sua vida profissional, em áreas específicas da vida, e ainda assim ter alguma área que te limita, que te suga, que te consome. É possível ser um herói de guerra e ainda assim ser um leproso. Essa é a história de Naamã. Naamã, ele fazia parte era o comandante de um exército, né? E um exército na época poderoso, que era o exército da Síria. E o texto, quando fala desse homem, fala dele com muita honra. Ele era um homem muito honrado, e não era apenas honrado no seu país, ele era honrado
por todos os exércitos ao redor que sabiam da sua fama. Era um homem que, quando entrava na guerra, vencia e tinha êxito em todas as batalhas que ele enfrentava. E as vitórias foi fazendo com que ele ficasse cada vez mais famoso. Possivelmente as pessoas viam Naamã saindo com o exército, com a sua armadura, montado no seu cavalo, lindo, aplaudiam Naamã, temiam Naamã, respeitavam Naamã, honravam Naamã, e não sabiam que Naamã, quando chegava em casa e tirava a armadura, tinha uma doença matando ele devagarzinho. Ele tinha lepra. Eu sei que essa história, quando a gente olha para a nossa vida, em alguma área, de alguma forma, nós acabamos nos identificando com Naamã. Porque a maioria de nós, em alguma área, você se vê como alguém de sucesso, como alguém que dá certo. Às vezes na escola, às vezes no trabalho, às vezes dentro da própria casa. Às vezes dentro da sua família, você é respeitado pelos seus filhos, pela esposa. Mas às vezes quando você entra no seu quarto e você se despe diante de Deus, você sabe das lepras que ninguém vê. Você sabe das fragilidades que ninguém vê, mas que você sabe que tem. Essa é a história de Naamã. Em uma das batalhas de Naamã, inclusive contra Israel, nesse período Israel estava desviado de Deus, e Deus permitiu que a Síria tivesse vitórias contra a nação de Israel, e numa dessas batalhas, eles levaram cativo uma menina. Uma menina foi aprisionada, levada como cativo, como escrava de guerra, e ela foi levada para servir justamente a esposa de Naamã. E ali, ela trabalhando como uma doméstica dentro de casa, ela viu o que a nação não via. A nação só via o grande Naamã. A nação só via o grande guerreiro. E aquela menina viu o leproso. E quando ela vê as fragilidades de Naamã, ela chega para a senhora dela e fala: se o meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, o profeta iria orar por ele e iria restaurá-lo da sua lepra. Ela fala para o marido: a menina de Israel falou assim e assim. Ele vai até o rei e fala para o rei: olha, lá quando nós trouxemos aqueles cativos de Israel, eu levei uma menina lá para casa e a menina falou assim e assim. Ele era muito estimado pelo rei. O rei prontamente escreve uma carta, junta presentes e manda para o rei de Israel, e na carta dizia: estou te enviando o meu servo Naamã. Quando ele chegar aí, cure Naamã da sua lepra. Quando o rei lê a carta, o rei rasga a roupa e fala assim: esse cara quer uma guerra comigo, como é que eu não sou Deus, como é que eu vou curar o cara? Nada ficava oculto ao conhecimento de Eliseu, que era o profeta. Ninguém precisava contar a história. O que acontecia no palácio, Deus falava para ele lá na caverna. Eliseu fica sabendo que o rei havia rasgado a roupa e manda um recado para o rei: mande ele vir a mim, e você saberá que há Deus, que há um profeta em Israel. E a história então se desenvolve, e o final da história é que esse homem, que tinha essa limitação, essa lepra, essa doença que estava matando ele devagarzinho, esse homem volta para casa, resumindo a história, vivendo um nível de vida que até então ele nunca tinha experimentado, vivendo uma realidade, acima de tudo, na sua relação com Deus, que ele nunca tinha experimentado. Quando eu olho para Naamã, o desafio pessoal da minha vida é esse: eu posso viver um nível acima do que eu estou vivendo hoje. Eu posso sair daqui essa noite vivendo com Deus um nível acima do nível que eu cheguei aqui. Naamã vai me ensinar isso.
E eu queria desafiar você a isso. Eu não sei o que você vive. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei quais as vitórias que você tem para contar e não sei as derrotas que você acumula na sua história. Eu não sei quais são as virtudes que você tem e não sei quais são as lepras que você esconde. Mas eu sei que é possível a gente crescer em Deus. É possível a gente romper limites. É possível a gente ser melhor e viver melhor do que aquilo que estamos vivendo até aqui. Quantos creem nisso? Quantos desejam isso? Quantos creem que Deus tem algo a mais para você? Vou perguntar de novo. Quantos creem de todo o coração? Sim, Deus tem algo a mais para mim. Quantos querem viver esse algo a mais? Então é essa a palavra. Nós vamos aprender hoje à noite como alcançar um nível mais alto. Como alcançar um nível mais alto? Como alcançar um novo nível em Deus? Presta atenção nessa palavra. A primeira coisa que eu aprendo para eu alcançar esse algo mais, esse nível a mais, eu preciso aprender a ouvir conselhos das pessoas certas. Repete comigo: ouvir conselhos das pessoas certas. Porque não basta ouvir conselhos, você tem que ouvir o conselho da pessoa certa, né? Porque tem muita gente vendendo conselho besteroide aí, né? E tem muita gente que se deu mal, que se arrebentou e levando um monte de gente para o mesmo buraco, né? E tem gente que não consegue ter esse discernimento e acaba ouvindo. Está lá a pessoa com a vida destruída, com o casamento destruído, com as finanças destruídas e querendo aconselhar o outro. Como é que você vai me aconselhar a dar certo se nem você deu, né? Tem algumas áreas, irmãos, da vida que eu sou muito criterioso. Muito criterioso. Um exemplo: eu jamais iria num determinado cardiologista. Eu jamais iria no cardiologista que fuma. Eu jamais iria no cardiologista obeso. Como é que eu vou no cardiologista obeso? Eu jamais contrataria um personal trainer barrigudo. Vou contratar um personal trainer para cuidar de mim, o cara é barrigudo, perna fina, todo desconjuntado, não consegue colocar o peso no lugar para mim. Você está entendendo que se a pessoa não for modelo, você não pode seguir? Então tem um monte de gente dando conselho sobre casamento do terceiro divórcio. Se ele não aprendeu, como é que ele vai te ensinar? Então a grande questão não é ouvir conselho, a grande questão é ouvir conselho das pessoas certas, principalmente ouvir conselho das pessoas que te amam. Quando eu ouço o conselho da pessoa certa e quando eu ouço o conselho das pessoas que me amam, eu estou aberto a ser melhor do que eu já sou. Presta atenção nessa palavra. O homem era um general de guerra. O homem mandava, ele comandava, ele era um líder, ele era respeitado, ele era temido, ele era honrado, tá certo? Ele não era um qualquer, ele era, depois do rei da Síria, ele era o cara que quando saía na rua, sabe aquela pessoa que todo mundo quer dizer: eu sou amigo do Naamã, eu conheço o Naamã. É o cara. E isso para mim tem um lugar especial, porque geralmente as pessoas que chegam a um determinado nível de conquista, de prosperidade, de êxito, a tendência dessas pessoas é se fechar para ouvir alguém que na ótica humana está abaixo dele. Pô, se eu cheguei aqui, eu vou ouvir alguém que está aqui? Se eu estou aqui, eu quero ouvir alguém que está acima. Mas esse cara tinha uma empregadinha doméstica na casa dele, uma menininha, possivelmente um adolescente. Só que essa adolescente, essa menininha, conhecia um Deus que ele não conhecia. Só que essa menininha conhecia um profeta que ele não conhecia. E essa menininha vai dar o conselho: procure o profeta em Israel. Sabe por que Naamã rompe com a sua lepra? Porque ele não teve a soberba de fechar o coração para uma pessoa que humanamente podia estar abaixo dele, mas espiritualmente estava muito acima. Tem muita gente que ainda não rompeu. Não é porque Deus não falou com você, é porque você não foi humilde o suficiente para saber que a pessoa que estava sendo usada, por estar abaixo de você na sua ótica, tinha a resposta que você precisa.
Ouvir conselhos nos faz crescer. Mas a história de Naamã não termina aí. Porque quando Naamã, ele vai até o profeta, ele sai meio frustrado. Porque ele para com a comitiva dele na frente da casa do profeta. Agora você imagina a cena. Imagina, o cara sai da Síria, vai até Israel, chega lá para conversar com o rei o recebe, tá certo? Aí o rei o encaminha até o profeta. Quando ele chega na casa do profeta, ele criou uma expectativa. O profeta vai sair da casa, afinal de contas eu sou Naamã, poxa. Eu sou o cara, irmão. Até o rei me recebe. Só que o profeta não dá a mínima assim para ele, aparentemente. O profeta não sai nem da casa para conversar com ele. O profeta não saiu. Deus tem formas de nos quebrar, cara. Deus tem maneira de nos quebrar. Deus tem maneiras assim de quebrar a nossa soberba. Deus tem maneira de quebrar o nosso orgulho. Deus tem maneira de tocar na gente, nas áreas que nós às vezes ocultamos, escondemos. Ele tem maneira de tocar ali. Então, ao invés dele ir lá e orar pelo Naamã, pelo menos receber Naamã com honra, afinal de contas é Naamã, ele chama o seu menino, que era o seu auxiliar. Todo profeta tinha um menino que o servia. Ele chama o menino e fala assim: vai lá, fala para Naamã ir até o Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Era só esse o recado, era só esse o conselho, era só essa palavra. Quando o menino chega e fala para Naamã assim: olha, o profeta mandou um recado para você, falou para você ir até o Jordão, mergulhar 7 vezes e voltar para casa. Naamã saiu revoltado, irmão. Isso é um absurdo. Que pastor é esse? Que eu bati na porta dele e ele nem me recebeu. Que negócio é esse? Eu sou Naamã. As águas da Síria, dos rios da Síria, são muito melhores do que esse Jordão cheio de lama. E ele sai revoltado. Mas Naamã tinha amigos que o amavam. Entendeu ou não? Naamã, ele não andava com gente que concorria com ele. Naamã andava com gente que queria ver ele dando certo. Aí os amigos chamaram Naamã e falaram assim: meu pai, olha como é que chamaram e trataram Naamã. Meu pai, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? Ia. Ele está te pedindo uma coisa tão fácil. O que custa? O que custa? Vamos lá. E os amigos quebram Naamã. E Naamã ouve o conselho dos amigos, porque eram amigos que queriam o bem dele. Naamã só volta curado, porque Naamã ouviu conselhos de pessoas que queriam que ele desse certo. Ouviu o conselho de pessoas que iriam vibrar com a cura dele. Conselho de pessoas que iriam celebrar a vitória dele, como se fosse a sua própria vitória. Presta atenção nisso. Porque em todo lugar nós somos rodeados de muitos tipos de pessoas. Nós vivemos numa geração extremamente egoísta, extremamente competitiva. Um dos assuntos que nós temos tratado na quarta e no domingo de manhã é sobre a vaidade. A Bíblia diz que essa geração, a última geração, seria uma geração extremamente vaidosa. E essa vaidade faz com que a gente esteja rodeado de pessoas que estão rindo para a gente, mas que quando a gente conta uma coisa boa, elas não vibram. Segundo aquele careca, Leandro Carnal, ele diz o seguinte: você quer conhecer os seus amigos verdadeiros? Eu achei isso o máximo. Porque a gente sempre pensa assim, porque os amigos verdadeiros são aqueles que quando a gente está sofrendo, chora com a gente. Não é assim? Poxa, amigo verdadeiro é aquele que quando eu estou passando uma luta, ele chora comigo, ele fica do meu lado. Se eu estou sofrendo alguma coisa, ele está do meu lado. O Leandro Carnal, ele diz o seguinte: você quer conhecer os seus amigos verdadeiros? Faça uma festa na sua casa e depois reúna todos e comece a contar tudo de bom que você tem conquistado. E olhe para a cara dos seus amigos, os verdadeiros vão vibrar com você.
Você está rodeado de pessoas que não tem dificuldade de chorar quando você chuta o paralelepípedo, mas tem dificuldade de celebrar quando você conquista algo. E o problema é que quando nós vamos ouvir conselhos, nós ouvimos conselhos de pessoas que não querem o nosso bem, que não vibram com o nosso sucesso, que não celebram as nossas conquistas. E é por isso que tem gente que nunca rompe. Não é porque às vezes não está aberto para ouvir, mas está aberto para ouvir pessoas erradas. Aprenda a ouvir conselho de quem de fato quer o seu bem e que te ama de verdade. Naamã ouve os conselhos certos e a vida dele nunca mais é a mesma. Talvez hoje Deus esteja te dando um bom conselho. Recebe aí. Segundo, eu preciso aprender não apenas a ouvir conselhos das pessoas certas, mas eu também preciso aprender a obedecer à voz de Deus. Então, primeiro, Deus vai usar uma menina, um adolescente. E depois, Deus vai usar o profeta. Mas ele tinha que tomar uma decisão, porque não adianta eu ouvir. Ouvir é só o início de uma mudança. Presta atenção, todos aqui estão me escutando. Alguns estão me ouvindo, mas nem todos irão obedecer, porque são níveis diferentes. Tem gente que escuta, mas não ouve. É igual a mulher que quer conversar com o marido na hora do jogo. Ele está escutando, mas não está ouvindo nada, irmão. Não está ouvindo nada. O homem não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Não consegue. Então lá em casa, é uma decisão que eu tomei. Se eu estiver vendo qualquer coisa na televisão, pode ser o esporte mais importante, pode ser o que for. Se a minha mulher chegar para conversar comigo, eu desligo a televisão. Pode falar. Porque eu não vou conseguir prestar atenção nas duas coisas e ela vai ficar chateada porque ela falou, eu escutei, mas não ouvi. Então escutar, você está aqui no ambiente, então não tem como você não estar escutando. Mas enquanto eu estou falando, tem gente que está conversando, tem gente que está brincando, tem gente que está distraído, tem gente que está mexendo no celular, tem gente que está aqui pensando na conta que vai pagar amanhã, e mais um monte de coisa. Só está escutando, não está ouvindo. Mas se você está ouvindo, poxa, você já está um passo à frente, muito bom isso. Agora, entre ouvir e obedecer, tem uma distância grande. Tem gente que está aqui, irmãos, há anos, só ouvindo, mas nunca seguiu uma direção. E está questionando por que não dá certo. Está questionando Deus, por que eu não rompo, por que eu não prospero, por que essa lepra desgraçada não me larga, por que eu convivo com essa limitação há tanto tempo? Porque a obediência é um pré-requisito para romper. Fala com a pessoa ao seu lado isso, fala com ela assim: a obediência é um pré-requisito para romper. Agora pergunta para ela assim: quer romper? Fala, fácil. É só obedecer. Querido, quando Deus falar com você, é só obedecer. É simples. Pode não ser fácil, mas é simples. Para mim, esse diferencial na vida de Naamã, irmãos, esse diferencial na vida de Naamã, decidir obedecer, porque Deus falou, e não importa quem Deus usou. E para mim isso aqui é uma das coisas que mais tem peso na experiência de Naamã, é que de fato não importa quem Deus usou, mas se Deus falou, só me resta obedecer. Então vai, faça, segue a direção, se renda. Quanto mais cedo eu obedeço, mais cedo a lepra vai embora. É assim que acontece. Quantos querem romper com seus níveis hoje à noite? Amém. Terceiro, eu preciso crer e perseverar na possibilidade do meu milagre, da minha libertação e da minha experiência. Presta atenção no texto, esse eu quero ler para você. Verso 14, ele diz o seguinte:
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Quantas vezes? Consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Eu sempre que eu leio esse texto, eu fico imaginando a cena, porque a gente repete isso em Israel, com a caravana, quando a gente vai com a caravana, e a gente faz esse mergulho, de 7 mergulhos no Jordão, e já tivemos experiências tremendas nesse dia do Jordão, como também já tivemos experiências até cômicas, né? Mas é sempre uma experiência que marca a nossa vida. E eu sempre fico pensando em Naamã, porque hoje, quando a gente vai ao Jordão, eles prepararam um local lá de batismo, que a água, irmãos, é cristalina. Você está com a água na cintura, no peito, você vê seu pé. Você entra na água, vem cheio de peixinho, de ficar te beliscando os peixinhos no pé. É lindo, o lugar é lindo. Não tem como você ir ali e não tirar foto. É lindo, a paisagem é linda, é tudo lindo. Só que foi um lugar preparado para isso, porque o restante do Jordão é lama, a água é barrenta, é horrível. O local que Jesus se batizou, eu visitei o local mesmo que Jesus se batizou, que é a fronteira com a Jordânia. Esse local não é usado porque os turistas não querem batizar lá, porque lá é lamacéu, é lama, a água é barrenta. E o lugar que os turistas é um lugar lindo, água verdinha, tal, né? Aí você imagina, o cara sai lá da Síria, onde inclusive nascentes do Jordão estão na região, água cristalina, linda. Aí ele vai até o Jordão, chega lá aquela água barrenta, e ele tem que mergulhar 7 vezes. Quantas vezes? 7 vezes. Aí ele mergulha a primeira, imagino eu, mergulhou, levantou, olhou, a lepra está ali. Mergulhou a segunda vez, levantou, olhou, a lepra está ali. Mergulhou a terceira, mergulhou a quarta, mergulhou a quinta, mergulhou a sexta, olhou, a lepra está ali. Por que ele saiu curado? Porque ele mergulhou a 7ª. Ele foi até o final. Ele não parou na metade do caminho. Ele não creu pela metade e nem seguiu a direção por parte. Ele tinha que fazer à risca tudo. E o tudo eram 7 vezes. Não tem a ver só com 7 não, irmãos. Por mais que o 7 seja um número de perfeição e tenha tanta simbologia na Bíblia, né? Se o profeta tivesse dito para ele assim, mergulha 500 vezes, ele teria que mergulhar as 500 vezes. Então não tinha a ver apenas com a questão da numerologia, mas tinha a ver com crer, tinha a ver com obedecer, tinha a ver com seguir direção, tinha a ver com perseverar, tinha a ver com insistir até o final, tinha a ver com não desistir no meio do caminho. Porque o que mais tem dentro das igrejas são pessoas que, quando estão chegando perto de uma vitória, não alcançam a vitória porque desistem antes da vitória chegar. E você só vai saber se você perseverar mais um dia. Assim é tudo na vida. Tem um videozinho de um senhor de 100 anos, que é um barato, né, que pergunta para ele, como é que faz para chegar aos 100 anos? Ele responde o quê? Só não morrer. Ontem nós fizemos uma festa, boda de ouro do César e da Eliane, foi linda a festa. Aí você chega para um casal, 50 anos de casado, como que chega aos 50 anos? Simples. É só não separar. É só você não separar com 10, com 15, com 20, é só não separar, irmão. Enfim, você só vai saber o sucesso que Deus tem para você, você só vai viver as promessas que Deus tem para você, se você não desistir na metade. Isso é em todas as áreas da vida. Esses dias eu estava conversando com um pastor, e ele assim, meio angustiado com o ministério, com a igreja, aí ele achando que a igreja não cresce, que a igreja não rompe e tal. Aí eu parei, comecei a perguntar para ele 3 anos lá trabalhando, eu falei, rapaz, presta atenção, eu com 3 anos, não tinha metade do que você tem.
O problema é que você quer ter o que eu tenho com 3 anos, mas eu construí em 30. Porque é assim que as pessoas pensam, né? As pessoas olham para o seu sucesso e elas querem o seu sucesso, mas elas não querem passar por todo o processo e por todo o tempo que você passou. Elas querem no 3º mergulho alcançar o que você alcançou com 100. Não tem como, irmão. Você tem que perseverar até o final. É assim que funciona a vida. Tudo na vida é assim. E fé e perseverança são 2 coisas que andam casadas. Não tem como você separar uma coisa da outra. A perseverança me faz crer e crer me faz perseverar. Entenda isso. Se você desistir, você nunca vai saber o que de fato Deus tem para você. É comum, sempre que a gente vai fazer casamento, né, dos jovens se casando, é lindo, né? Um dia que marca muito a vida de um jovem, se casar, apaixonado, aí chega ali no altar, aí ele chora quando ele vê aquela coisa linda, vestido de branco, está entrando, toda maquiada, parecendo uma borboleta, aquela coisa. Ah, que lindo, aí ele chora e a gente fica emocionado. Ah, que legal, glória a Deus e tal. Aí eu sempre falo, irmãos, presta atenção, você vai acordar de manhã com o cabelo emaranhado, mau hálito, mal-humorado. Vai ter dia que é brabo, irmão. Tem dia que não é fácil, não. Casamento é uma bênção, não é? Mas aquilo que mais motiva um homem a casar é o que ele menos faz depois que casa. A derrota para um monte, né? Ah, frustrei um monte, mas não desiste não, que ainda assim é bom. Vamos lá. Enfim, irmão. E eu sempre falo para eles a mesma coisa, eu falo para todos os casais: aconteça o que acontecer, nunca desista. Aconteça o que acontecer, nunca desista. Construir uma família é uma história que exige muito desafio, vencer muitos obstáculos, amar a Deus mais do que a própria pessoa. Mas você só vai saber o sucesso de uma família se você não desistir no meio do caminho. Assim é família, assim é ministério, assim é vida cristã. A gente repete isso sempre que as pessoas vêm aqui à frente aceitar Jesus. A gente sempre fala com as pessoas: vida cristã é um desafio. Tem dia que você vem empolgado para a igreja, tem dia que você fica contando as horas, doido para vir para a igreja, tem dia que você está aqui na hora do louvor, você sobe, você vai no céu, parece que você está vendo Jesus. Tem dia que é tremendo, mas tem dia que se você não fizer força, você não sai nem de casa. Você está pensando que é só você? Não é não, irmãos. Todo cristão passa por isso, pastor passa por isso. O que faz a gente construir uma vida cristã? O que faz a gente romper na vida espiritual? É não desistir. É não parar enquanto o último mergulho não acontecer. É não parar enquanto a cura completa não chegar. É esse o segredo. Se é um segredo. Se era, foi revelado, não é mais. Eu saí de casa hoje crendo, enquanto eu meditava nessa palavra, eu meditava crendo, que essa noite seria uma noite diferente para a vida de muitas pessoas aqui. Que Deus te trouxe aqui, independente do que você é, independente do que você já viveu até aqui, independente das experiências e conquistas que você tem no seu currículo. Você que sabe que tem áreas da sua vida que te limitam. Você que sabe que tem áreas de fragilidade na sua vida que você luta há anos e não consegue romper. Eu vim para cá crendo que Deus te trouxe aqui para fazer você romper essa noite. Você pode deixar a sua lepra aqui. Você pode ser mais do que um herói que esconde lepra, você pode ser um herói curado. Mas presta atenção nos três ensinos que Naamã deixa para nós. Primeiro, aprenda a ouvir conselhos das pessoas que querem o seu bem, que te amam de verdade. Segundo, obedeça à voz de Deus. Obedeça. Se Deus falar, pode ser a coisa mais estranha. Deus tem direções estranhas. Mas obedeça. Não é entenda, é obedeça.
E terceiro, creia e persevere até o milagre acontecer. Enquanto a cura não chegar, não desista. Ela pode se concretizar hoje, mas ela pode começar só hoje. Creia e persevere. Só não se acomode aonde você chegou, se você crê que Deus tem algo mais. Eu creio que Deus tem algo mais. Posso ouvir um amém? Se você crê comigo, fique de pé que nós vamos orar. Queria que você fechasse os seus olhos. Não sei se você consegue se esquecer que tem gente do seu lado, mas tem orações que a gente precisa esquecer que tem gente do nosso lado. Tem oração que a gente precisa ser só a gente e Deus, né? Essa é uma oração que tem que ser só você e Deus. Possivelmente as suas lepras ninguém compartilha delas. É muito fácil a gente esconder as lepras até de dentro de casa. A gente só não consegue esconder da gente mesmo nem de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você colocasse o seu coração diante de Deus, e com as suas palavras que você tivesse essa coragem de abrir o seu coração numa oração e falasse para Deus: Senhor, a minha fraqueza é essa, a minha limitação é essa, a minha lepra é essa. Talvez você tenha muito que agradecer, talvez você tenha muito para dizer: Senhor, obrigado, porque apesar da minha lepra, o Senhor tem me dado tantas vitórias, apesar da minha lepra, o Senhor tem me honrado tanto, apesar da minha lepra, o Senhor tem me prosperado tanto. Eu sou grato ao Senhor por todas as conquistas, por todas as vitórias, mas eu não posso esconder a minha lepra, eu não quero mais conviver com ela. Eu vim aqui para fazer um mergulho, meu Deus, na Tua presença, e para sair daqui curado. Eu quero tomar esse conselho para mim, e aquilo que o Senhor me falar eu vou fazer, a direção que o Senhor me der eu vou seguir, e eu me comprometo essa noite a não desistir. Eu me comprometo essa noite a crer e a perseverar, independente de circunstância ou obstáculo, independente se a água está cristalina ou barrenta. Enquanto eu não chegar ao final, eu não paro. Se você fizer essa aliança com Deus, creia que algo novo começa na sua vida hoje. Creia que algo extraordinário é inaugurado na sua vida hoje. Pai, eu oro nessa hora. Eu levanto um clamor por essa igreja. Eu levanto um clamor pela minha vida, pela minha casa. Eu sei das limitações que eu tenho, e eu entendo que cada um que está aqui sabe das suas. Eu oro, meu Deus, para que o nosso ouvido e o nosso coração esteja aberto para os conselhos certos, aberto para a voz certa, aberto para obedecer, aberto para crer e aberto para perseverar. Eu oro por isso. Eu oro e eu declaro que todas as pessoas que aqui estão, a partir dessa noite, a vida delas nunca mais será a mesma. Que hoje nós subimos um novo degrau, que hoje nós rompemos com alguma limitação, que hoje nós chegamos num nível novo que nós ainda não vivíamos até então, seja na vida pessoal, seja na vida espiritual, emocional, familiar, financeira, profissional, seja qual área for. Eu declaro que hoje os limites são rompidos e os níveis novos serão conquistados, e que o Teu nome também nisso será glorificado. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. E os que creem digam amém.